Boa noite, tudo bem com você? Aqui quem fala é a professora Rosana, da Unebate. Vamos começar hoje, dia 30/8, vamos conversar um pouco sobre consultoria na nossa disciplina. Vou espelhar nossa aula aqui, aguarde um minutinho. Tudo bem com você? Já é uma aula de introdução, uma aula bem rápida e simples, mas extremamente importante. Sim, estamos começando a espelhar aqui a nossa apresentação. E aqui está. Então, disciplina de consultoria. Eu sou professora Rosana Cifuentes Machado e hoje, dia 30/8, iniciamos a nossa aula trazendo os objetivos que é. Primeiro, nós vamos apresentar o plano de ensino dessa atividade, dessa disciplina, nos apresentar um pouquinho, vamos pontuar o contrato pedagógico, abordar os conceitos essenciais sobre consultoria. Então, é isso que eu coloquei. A nossa agenda é formada pelo plano de ensino, o contexto no cenário mundial, conceito básico sobre consultoria empresarial, jurídico, técnico, operacional, contábil e financeira. Como eu disse para vocês, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Rosana Cifuentes Machado, eu sou administradora de formação, com habilitação em comércio exterior, também sou consultora de empresa, professora, orientadora, há mais ou menos uns 20 anos de cursos de graduação e pós-graduação. Eu fiz mestrado em agronegócio e desenvolvimento regional, sou especialista em estratégia, marketing, logística. Estou terminando uma outra especialização lá na USP, na Exalc, sobre gestão de projetos. E neste momento já trabalhei alguns outros cursos de extensão, nós fizemos vários projetos do ano passado, trabalhamos num projeto internacional da OIT, voltado para a questão do gênero, né, do feminino, das mulheres, e o ano passado nós ganhamos um prêmio chamado Osiris Silva do Empreendedorismo Sustentável. Sou curadora em YouTube também, e eu fiz um curso de capacitação e letramento no Google for Education o ano passado, por conta da pandemia. Sejam bem-vindos a essa aula. Agora você deveria fazer a sua apresentação, a gente vai falar sobre isso no próximo momento. Eu quero apresentar o conteúdo. A unidade 1, a gente vai trabalhar fundamentos teóricos da consultoria, passando pelos conceitos básicos sobre consultoria empresarial, jurídico, técnico, operacional, contábil, financeira. Vamos trabalhar também o mercado de trabalho e a atuação do consultor, a importância da consultoria para os negócios. Já na unidade 2, a gente vai trabalhar metodologias de trabalho em consultoria, os primeiros passos, as armadilhas, os erros mais comuns na área de consultoria. A gente vai trabalhar um pouco do plano também de negócio e o estudo de viabilidade. Vamos trabalhar o plano de ação e fases da consultoria. Na unidade 3, é onde a gente fala um pouco sobre a gestão do trabalho em consultoria. Nós vamos abordar os princípios básicos de gestão de serviço, falando como que isso se caracteriza, como as empresas veem geralmente os serviços prestados por consultorias. A gente vai falar um pouco sobre as armadilhas também, o consultor não pode cair, né? Dando uma relembrada nessas situações. Vamos conversar sobre o marketing e venda dos serviços de consultoria, contato e negociação com o cliente. Negociação é esplêndido, a gente desenvolve cada vez mais e mais expertise nessa área, que é uma área fundamental para esses momentos. Vamos trabalhar a proposta e planejamento de trabalho do consultor também, negociação, fechamento de contrato de trabalho, a execução e monitoramento do trabalho, e vamos conversar um pouco sobre avaliação do trabalho e o relatório final da consultoria. As nossas avaliações serão 3. A primeira avaliação acontece no dia 27 e 28, pelo SIGA. Vale 7 pontos,
3 pontos serão as atividades que a gente vai desenvolver na aula. A avaliação 2, ela vai ser no dia 25 e 26/10, a entrega de atividade da aula, também vale 3 pontos, e a prova fica valendo 7 pontos. Já a avaliação número 3, ela é referente à unidade 3 e vai do dia 22 ao dia 23/11. Na sequência, meus caros, nós faremos uma pequena... vamos recapitular tudo que nós estudamos, e aí, quem não conseguiu atingir a média 7, vai para a PF no dia 29/11. A gente vai disponibilizar esse material no SIGA. Aqui nós mostramos um pouquinho da bibliografia básica, que faz parte da ementa do curso, que é do Aranha, falando sobre incubadoras de empresa, do Baronetti, do Bernardo, de Chavenato e de Bono. Então, vocês vão olhar devagarzinho esses manuais aqui para terem a noção do que é esse trabalho. Bom, iniciando o nosso momento 2 da aula, a gente vai falar sobre contextualização do cenário mundial. Vocês devem ter escutado falar alguma coisa sobre mundo VUCA. Se não, eu vou conversar um pouco. Após os anos 90, esse conceito tem sido usado, ele advém, ele vem de todo o sistema militar dos Estados Unidos, observando uma mudança de comportamento na população e nos negócios após a última guerra mundial, onde se percebe que as organizações, as empresas se empoderam dessa maneira de pensar o mundo VUCA, que tem uma tratativa voltada para observar o comportamento humano, o comportamento organizacional, principalmente o V aqui de volátil, diz respeito às constantes mudanças, mais abruptas também, que aconteceram pós-guerra. E essa grande velocidade nessas mudanças, que a gente tem observado que na sequência vem a incerteza, a volatilidade e a incerteza. Observem os aplicativos, como, por exemplo, o Uber, que desconstruiu totalmente a questão do sistema de táxi. A forma de se entregar comida, muitas pizzarias nós observamos, né, durante esse percurso agora, nesse momento pandêmico, e a pandemia também acelerou esse pensamento VUCA, elas fecharam, então tiveram que aderir a novas formas de vender e de entregar os produtos. Fecharam fisicamente por conta do formato de trabalho que era exigido. Nós passamos por um momento, então, também no entendimento organizacional, mas é muito da cabeça do ser humano, complexo, né? Os negócios são complexos, mas a forma como a gente tem pensado não está muito simples também. A gente coloca mais e mais questões voltadas para o comportamento do consumidor. Hora que é uma coisa, hora que é uma outra coisa. Você compra um celular, já está insatisfeito com aquilo. Aí você quer entender um pouco mais o que está acontecendo no contexto. Muito estrangeirismo, palavras diferenciadas, muita coisa voltada à tecnologia. Observem que muita gente se diz e se vê, inclusive, analfabeto tecnológico. Por quê? Porque foi uma mudança muito abrupta, a questão do coronavírus, mas também a questão das tecnologias vem acontecendo, sim, mas nós não imaginávamos que de um momento para o outro a gente não conseguiria falar sobre alguns aplicativos importantes, entender o que é síncrona, assíncrona. Até os professores ainda têm uma certa dificuldade. Imagina o aluno. Então, essa complexidade do mundo que a gente está vivendo, ela é fortemente trazida para o mundo empresarial, a empresa composta por pessoas, e nós temos um pensamento, o que gera esse pensamento, essa forma de ver e de entender os negócios ambígua, né? A ambiguidade, que é diversas situações que nós não temos controles, mudanças que a gente não consegue prever, a gente não consegue entender
qual vai ser de fato o comportamento do consumidor, o comportamento do cenário organizacional, como os governos se comportam com relação a isso. Então, essa incerteza, essa volatilidade, essa complexidade e essa ambiguidade, a gente começa a pensar que a gente só sabe que a gente não tem certeza de nada. Né? Então, tudo muito incerto e muito volátil. Esse é o mundo VUCA. Baseado nisso, em todo esse contexto que foi colocado, nós temos um cenário mundial, então, voltado para tudo o que está relacionado à tecnologia. A indústria 4.0, toda a questão da inteligência artificial, a internet das coisas, IoT, a produção conectada, eu faço uma parte que o outro está fazendo ali, a servitização. Mais e mais o mercado de serviço aumenta, cresce, as pessoas exigem mais. Se você vai comprar uma caneta Bic, você quer entender, tá, e se der problema, quem que dá manutenção, né? Eu posso devolver, se eu começar a usar e chegar na metade, isso aqui não funcionar mais, estiver seco. Então você quer mais e mais serviços, mais e mais prestação de serviço junto com o produto. Análises, o Big Data com a mineração de dados, você entra no local, aquele outro local que está na sequência ali, a outra empresa, o outro site dentro desse e-commerce quer receber, quer entender esse comportamento que você tem para te conferir, para te ofertar mais e mais produtos baseados no seu comportamento de consumo. Então, isso está muito forte. Agora, nós temos, com certeza, a lei também, voltada para a segurança de dados, né? Que está ajudando nesse sentido. Os veículos autônomos, tratores autônomos, carros autônomos, os drones fazendo entrega, os drones fazendo conferência de número quando filma, né? Aqueles postos, machine learning, a máquina aprendendo e o aprendizado da máquina, a gente aprendendo com a máquina aprendendo com o nosso comportamento. Toda essa tecnologia, todo esse cenário provoca impactos disruptivos, que significa é uma tendência, é uma realidade, é o próximo dia, o próximo passo, mas o que está mudando aqui dentro de mim, na minha cabeça, né? Eu tenho esse sentimento VUCA, sim, mas qual que é o meu comportamento? Olhem para o mundo do trabalho, por exemplo, né? A pandemia acelera muito os comportamentos voltados para as questões tecnológicas, mas o que tem de mais disruptivo, com certeza, minha gente, sem nenhuma dúvida, é a substituição das pessoas por uso da tecnologia. Então, a gente vai ter menos postos de trabalho, vai ter mais empresas totalmente conectadas, usando de tecnologia na linha de produção, o que a gente já vê na lavoura, os tratores autônomos, trabalhando essa tecnologia voltada para o agro, mas em todos os outros segmentos de negócio. Então, qual é o comportamento que nós, enquanto estudantes, enquanto professores, consultores, chefes de família, administradores, precisamos ter? A gente precisa se conectar à busca por essa gestão por competência, né? A gestão voltada para o que é mais disruptivo, entender o comportamento, melhorar as nossas competências, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, se aprofundar naquilo que nos parece bom, importante para a nossa carreira, para o nosso próximo passo na organização. Esse é um pouco do cenário mundial. Na sequência, nós vamos para o item 3, falando sobre os conceitos básicos de consultoria empresarial, jurídico, técnico, operacional, contábil e financeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a professora usando o WhatsApp mesmo. Se for algo que deve ser compartilhado com a turma, envie do grupo. Se não, podem enviar no meu privado, que eu respondo assim que eu encontrar um tempinho, tá? Mas tá tudo tranquilo. E para você?
o que é consultoria para você, meu estudante, para você, meu aluno. Qual que é a necessidade de eu ter uma consultoria na minha empresa, ou de eu desenvolver esse trabalho de consultor? Qual seria? Então, um conceito bacana de consultoria empresarial é trazido pelo nosso grande Djalma Pinho Rebouças, que a gente prefere chamar de Rebouças, né? E ele tem um manual de consultoria empresarial, e ele coloca esse conceito, que é muito esclarecedor, que a consultoria é um processo interativo, que interage entre um agente de mudança externo e o meio organizacional, a empresa. Uma pessoa que é chamada, que é convidada para vir aqui, para entender, para conversar, para auxiliar no nosso negócio. E o meio externo da empresa, as pessoas que trabalham aqui na empresa, na organização, para entender um pouco mais quais são as responsabilidades, quais são as situações onde essas pessoas precisam de ajuda, precisam de aferição, precisam de comprometimento maior do time, da equipe. Então, o qual esse agente externo, essa pessoa, né, que vem, assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas de decisão, não tendo, entretanto, o controle direto da situação. Então, a pessoa não vai gerenciar o seu negócio. Ela faz um diagnóstico, faz um levantamento, ela orienta, ajuda a construir indicadores, ajuda a construir planilhas, ajuda a desenvolver expertise, treinamento, mas não é ela, o consultor, a consultora que diretamente vai executar esse trabalho. Quem executa, quem continua no comando é a própria direção da empresa. A consultoria contribui, corrobora, colabora para a tomada de decisão. Desculpa, que vai ficando seca, né? A nossa garganta. Para Reis e Neto, lá em 2007, ele coloca essa definição de consultoria, que é uma relação que passa por outra relação, a relação de parceria, dado que influencia os parceiros no alcance do objetivo principal e decisivo do negócio, a principal e decisiva tomada de opinião com relação a determinada situação, problema. Também Rodrigues diz que o conceito é similar e baseia-se em geral nos serviços prestados por pessoas jurídicas, empresas, com o intuito, a vontade, o desejo de atingir um determinado objetivo, pautado em aspectos temporal, atemporal, cuja contrapartida é a parceria, onde a gente vai lá, observa, percebe, analisa, consulta. A palavra muito importante, pesquisa o mercado interno e externo, analisa esses números, né? E faz essa troca de conhecimento técnico e organizacional entre o agente externo e o agente interno. Vou colocar aqui para vocês, rapidamente, um pequeno vídeo que fala sobre consultoria. Voltando, abrindo. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o JC, o consultor virtual da JC Lopes Consultoria, que vai elucidar algumas das dúvidas mais frequentes sobre consultoria. E neste vídeo vamos explicar o que é uma consultoria. Bom, você já deve estar pensando, consultoria é quando alguém me fala tudo o que eu já sei sobre minha empresa e ainda cobra por isso. Na verdade, não é bem assim não. E agora eu te pergunto, você já colocou em prática o que você sabe? Então, não é tão simples assim, não é? Quantas vezes você já se perguntou, por que trabalho tanto e não prospero? A minha empresa não cresce e minha vida não deslancha. E esse é um dos momentos em que você deve considerar uma consultoria.
consultoria é o ato de um cliente fornecer, dar, solicitar e pedir pareceres, opiniões e estudos a um especialista contratado para que este auxilie, apoie e oriente o trabalho administrativo. Ou seja, o consultor vai ajudar você a ordenar suas ideias e agregar processos funcionais no dia a dia do seu negócio. Colocar em prática um planejamento para que você e a sua empresa alcancem seus objetivos de forma ordenada e correta. Se você está pensando nas possibilidades, não pense. Agora é a hora de agir. Entre em contato com a JC Lopes Consultoria e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e evoluir com qualidade. Acesse o nosso site e conheça um pouco. Muito bacana, muito interessante. Eu peguei esse recorte justamente porque eu achei que ele traz certinho o conceito de consultoria para contribuir. É bom também a gente ouvir uma outra parte falando que não só a professora. Aqui temos algumas abordagens de consultoria. Nós podemos consultar infinitos tipos, formas de consultoria. As mais comuns são as que eu vou apresentar para vocês. Falamos um pouco sobre consultoria empresarial. Aqui vem a consultoria jurídica. Consultoria jurídica, o que seria? Bom, eu vou pedir ajuda de um advogado para uma questão, buscando uma questão preventiva, um serviço que me assessore, de assessoria prestada por esse profissional advogado, ou um escritório de advocacia especializado de maneira permanente, ou seja, no dia a dia da instituição, com um valor fixo mensal. Como se ele fosse um funcionário da empresa, mas não é. Ele é uma pessoa que eu pergunto, quando eu tenho um problema, eu não estou entendendo bem essa questão trabalhista, como que eu mando embora, como que eu faço, está com a carteira. O assessoria jurídica vai contribuir. Com relação, por exemplo, à questão dos dados hoje, segurança de dados, o pessoal da consultoria jurídica também está estudando e tem profissionais qualificados para contribuir em treinamento, nessa fala, nessa assessoria, nessa consultoria jurídica sobre a questão da segurança de dados. Esse consultor, ele pode atuar evitando que os processos judiciais contra aquele negócio sejam movidos ou ainda que esses casos aconteçam. O advogado, ele está mais bem preparado para lidar com o processo e construir uma linha de defesa mais concisa. E a consultoria técnica? Ela tem abordagem um pouquinho mais voltada para questões especializadas, inclusive para questões voltadas, às vezes, até para mais operacionais, para diagnosticar uma situação atual da empresa e auxiliar o negócio a melhorar, se regularizar a partir das exigências legais. Já a consultoria contábil, ela tem um serviço diferenciado no mercado, uma vez que esse serviço é buscado por todas as empresas, porque a gente sempre tem dúvida nessa questão de entrada, saída, onde que eu lanço, né, esses documentos, como que a gente tem essa tratativa? É a consultoria contábil que dá. É uma inovação dos serviços contábeis, a consultoria contábil, e tem a intenção, o intuito de garantir um auxílio sobre todos os assuntos contábeis, fiscais, financeiros, para o empreendedor errar menos nessa hora de apontar esses números. Já a consultoria financeira, ela ajuda a organizar as finanças na tomada de decisão. Nós temos recorrido. E se vocês observarem neste momento o mercado, mas tem muito consultor financeiro dando curso voltado para ação em bolsa de valores, entrar em toda a questão de onde que eu coloco, onde que eu invisto o meu dinheiro. Tem muita empresa, muita gente trabalhando na questão de consultoria financeira nesse momento. O serviço consiste na avaliação da situação financeira da pessoa, da família ou da empresa e busca as melhores soluções, as melhores estratégias para alcançar os objetivos. Qual é a vantagem de eu contratar um profissional externo? Bom,
Primeiro, quando o negócio está crescendo demais e a gente não tem mais controle da dimensão de para onde ir. Nós tínhamos um planejamento, mas parece que está fora da realidade do tanto que o meu negócio está crescendo. Então, a gente chama profissionais que vão fazer análise do mercado, do cenário e trazer dados para tomada de decisão. Quando o conhecimento sustentado, eu preciso de um conhecimento que eu não tenho. Preciso entender mais, melhor sobre determinado tema do meu negócio. Não estou entendendo por que eu estou errando tanto aqui. Na hora que eu compro, se eu estou comprando errado, se na hora que eu estou vendendo, não estou entendendo se eu estou precificando certo, não estou conseguindo entender a minha questão mercadológica, minha ação no mercado, de marketing, né? A gente contrata também um profissional. Também para buscar, para interagir, para trabalhar essa questão da criatividade e a agilidade na aprendizagem. Também eu posso contratar empresas para dar consultoria voltada para o serviço técnico que o meu funcionário executa e que eu não tenho tempo de ensinar, de explicar. Aí eu contrato uma empresa que vem aqui e traz o treinamento exato para movimentar essa máquina. Não, para fazer essa planilha de custo. Não, para atender o cliente melhor. Então, é uma agilidade na aprendizagem. Essas são as vantagens desse profissional. Algumas razões da existência de consultoria empresarial está voltada nessa mudança que a professora falou, né? Esse ambiente que as empresas estão inseridas, esse mundo VUCA acelerado, rápidas transformações que a gente não consegue mensurar. Por quê? Porque o mundo está globalizado, o coronavírus é parte da globalização, só chega um vírus lá da China aqui no Brasil, porque o mundo está globalizado, que vem navio, que vem produto, que vem gente de todo quanto é lugar. Se nós morássemos numa ilha e que ninguém pudesse entrar, isso não aconteceria, mas acontece porque a gente está vivendo num mundo globalizado. Toda a evolução tecnológica, a construção do futuro, os nossos planos, a responsabilidade ambiental, nós contratamos também empresas para trabalhar a questão da responsabilidade ambiental e para que a gente continue sustentando o know-how, crescimento do conhecimento do grupo, da empresa, da organização. São tendências das consultorias, e isso deve aumentar ainda mais, né? A demanda é busca de novos conhecimentos e inovação para enfrentar a globalização, a consolidação da vantagem competitiva para entender onde que eu estou competindo, com quais mercados, como que eu aumento essa vantagem, o processo de terceirização e agora até de quarteirização dos serviços, o processo de melhoria contínua, sustentada, voltada para o sistema de gestão de qualidade, mas o que eu vou melhorar para sustentar a minha qualidade? São também tendências as grandes corporações fazendo fusões, internacionalizando os serviços, os negócios, aumentando o número de professores nas universidades, né? É uma tendência que esses professores também deem consultoria, que realizem serviços de consultoria nas empresas. Nós temos aqui, eu trago para vocês, é um recorte de uma pesquisa de 2016 sobre as maiores dificuldades na administração, na gestão do negócio das empresas. Observem, aqui com 34%, obter recursos e capital de giro. Depois, 55,32%, obter recursos para investimento. Toda a questão de falta de conhecimento técnico, 74%. Dificuldade nas negociações, 85%. Sem dificuldade, 98%. Setor financeiro, marketing, todas essas são dificuldades encontradas na gestão. É importante que a gente perceba, e esse é um comportamento desse momento também, o consumidor, as pessoas que buscam as empresas, comprar produtos do seu negócio ou serviços
essas pessoas elas querem entender que aquele produto ele traz valor para a vida do cliente, do comprador. Então, mais e mais produtos e serviços que resolvam problemas, que me tirem dessa situação difícil que eu estou passando. Forte relacionamento com o cliente, agregar valor nesse sentido e uma proposta de valor agregado ao cliente. Para esse momento, a gente ia fazer, lógico, né? Nós não tivemos um número aqui de alunos para fazer as apresentações, então eu tinha preparado esse material mais as apresentações para esse momento. Depois, no segundo momento, a gente ia contextualizar o cenário mundial e usamos aqui um pouco do pensamento VUCA para tratar esse cenário e trouxemos os conceitos básicos sobre consultoria empresarial, jurídico, técnico, operacional, contábil e financeiro. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar um WhatsApp para mim, perguntar, fiquem bem à vontade, tá bem tranquilo, tá? Eu deixo aqui como uma atividade que vocês leiam esse artigo que está aqui no link. Eu vou colocar lá para vocês também, depois no WhatsApp, para vocês terem algum argumento para a gente conversar no comecinho da próxima aula, né? Leia o artigo do link abaixo e argumente sobre o tipo de consultoria empresarial que você achou mais interessante, desses que foram colocados aqui nesse artigo. A gente vai conversar isso na próxima aula, falando um pouquinho sobre, e se eu fosse um consultor, olhando para o seu estilo de carreira, tudo bem? Você é um administrador, está quase se formando, e agora a gente pensa no seu estilo de carreira, se couber, por exemplo, a questão da consultoria. Bacana? Qualquer dúvida, coloca para mim no chat. Aqui estão os links, o material que a gente usou para construir essa aula, esse material. Eu te agradeço muito a presença nessa noite calorosa, muito obrigada. Vamos saindo aqui do nosso modo de apresentação. Eu estou aqui, então eu vou parar de fazer a apresentação. E boa noite para você. Eu coloco logo mais esse material. Um grande abraço. Opa, primeiro eu vou encerrar aqui. Isso, interromper a gravação. Interrompendo a gravação.